Apenas 17 empresas das 400 empresas da B3 conseguiram bater o CDI nos últimos 3 anos. E dentro da minha planilha pessoal, hoje eu acredito que ainda existam 3 boas ações das que bateram o CDI e continuam baratas. Bora pro vídeo! Então, passando rapidamente por esse relatório da Elo Zaita, ele nos revela que a mediana do CDI no governo Lula 3 ficou em 13,25%, sendo o CDI em 2023 de 13%, 2024 10,8% e 2025 em 13,7%. Então, eles resolveram fazer um estudo para verificar quais ações conseguiram bater o acumulado do CDI nos 3 anos, de 40%. E um detalhe, o volume financeiro médio diário tem que ser acima de 1 milhão para considerar ações com maior volumes de transações. E esses dados mostram que apenas 17 das ações conseguiram bater o CDI nos 3 anos analisados. E dos 17 papéis, 16 subiram mais do que 100% no período, 9 ações avançaram entre 100% e 200% e 7 ações superaram 200% num curto espaço de tempo. E dentre as 17 ações que conseguiram bater o CDI de 2023 para cá, a Aura seria a que mais subiu no período, com cerca de 884%. Tem vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre a empresa e ela atua no setor de mineração de ouro. Banco Paine, que se elevou muito, principalmente em 2025, com uma valorização de 180%, pagando altos proventos. Embraer também, que vem crescendo muito, principalmente no período de 2024. Em 2025, sofreu um pouco com a taxação dos Estados Unidos, mas logo após a retirada da taxação já conseguiu se recuperar, com uma rentabilidade acumulada de 513%. Cine, do setor de engenharia civil, porém não acompanho. Marco Polo, quem conhece o canal sabe que essa ação é a terceira maior da minha carteira, com uma valorização de 330%. Direcional, que também atua no setor de construção civil, então não acompanho tanto. A Copasa, que realmente estourou, principalmente em 2025, com a privatização e os rumores, uma alta de 290%. Proforma, que atua no setor de medicamentos, não acompanho tanto. A Allied, que eles colocaram no setor de eletrodomésticos, 178% de valorização. Banco BMG, que tem vídeo recente aqui no canal, com 177% de valorização. Fras-le, que não tem acompanhado. A Tegma Logística, que também não acompanho. Sabesp, atuando no setor de água e saneamento, com 159%. Porém, o setor se esticou demais. Caixa Seguridade, com uma alta de 152%, principalmente do IPO que iniciou em 2020 até meados de 2022. A Caixa Seguridade teve uma queda dentro das suas cotações e depois o mercado se animou. Então, de 2023 para 2025 teve uma alta bem expressiva. A Priner, que não acompanho. Porto Seguro, que tem ficado atrativa novamente, caindo da cotação dos R$ 55,00 para os R$ 45,00, 145%, e a Três Tentos. E um detalhe muito interessante, para quem acredita que empresas de dividendos não conseguem crescer, todas as empresas da lista pagam dividendos. Algumas pagam dividendos mais esporádicos, outras pagam dividendos sempre, mas todas as empresas pagam. E mostrando um pouco da minha planilha pessoal, hoje das empresas listadas, eu fico de olho no Banco Paine, Marco Polo, Porto Seguro, Banco BMG, Caixa Seguridade, Copasa e Sabesp. Porém, quando a gente olha o retorno embutido no preço da ação, a Copasa e a Sabesp se esticaram demais. Então hoje, teoricamente, valeria mais a pena atuar na renda fixa, que está pagando 7,5% mais IPCA do que comprar a Copasa e a Sabesp. Porém, todas as outras ações conseguem entregar mais do que a renda fixa. E hoje eu fico de olho principalmente nas 3 boas pagadoras de dividendos: Marco Polo, Banco BMG e Caixa Seguridade. Aproveitar para fazer uma propaganda. Se você está gostando do conteúdo, me siga no Instagram, que eu estou fazendo conteúdos diários.
investimento. Então, continuando com o nosso vídeo, falando primeiramente da Marco Polo, que tinha tido uma alta expressiva de quase 80% e desde as suas máximas já caiu cerca de 31%. Porém, percebam que a Marco Polo tem conseguido crescer as suas receitas, saindo em 2019 de 4,2 bilhões, em apenas 5 anos praticamente duplicou para 8,4 bilhões. Uma margem EBITDA impressionante, saindo de 7,6% para cerca de 18% em 2024, e uma margem líquida, ou seja, aquela que vai diretamente para o bolso da empresa, de 14,1%. E quem conhece o canal sabe que eu fico de olho no endividamento da empresa. Então percebam no segundo gráfico que hoje a Marco Polo tem 1,9 bilhão em caixa e uma dívida total de cerca de 1,9 bi. Então o endividamento fica de apenas 60 milhões, ou seja, é praticamente uma empresa sem dívidas. E quando a gente pega as receitas e os lucros da Marco Polo, a gente realmente vê que um bom trabalho tem sido feito, porque de 2000 até meados de 2025 saiu de uma receita de cerca de 1 bilhão para mais de 9 bilhões nos últimos 12 meses. E eu ainda acredito que a Marco Polo esteja barata, porque percebam que o PL de 2025 gira em torno de 5,8 e a média dos últimos anos da Marco Polo gira em torno de 12,62. Então, dentro do preço atual da ação, a Marco Polo, para chegar nas suas médias, teria que subir cerca de 2 vezes na cotação. E percebam que hoje a Marco Polo detém um ROIC de cerca de 20%, o que é praticamente 2 vezes a média no período. Então a Marco Polo está sendo mais eficiente, tem melhores margens e hoje tem uma cotação menor. Outro detalhe, percebam o lucro líquido por ação, que de 2015 saiu de 10 centavos por ação para mais de R$1 por ação em 2024, ou seja, foi um crescimento composto na casa de 26,8% ano contra ano. E a segunda ação que eu estou de olho é o Banco BMG, que já acumula uma alta de 21% em 2025. Porém, percebam que é totalmente justificado porque o banco saiu de um ROI de 5,2% para cerca de 13% em apenas 2 anos. E o mercado fica muito de olho no ROI dos bancos para poder precificar ele, porque o ROI nos indica o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, quanto de lucro o banco consegue fazer com o mesmo patrimônio líquido. Outra métrica muito importante que o mercado olha é o indicador de preço sobre valor patrimonial. Então, normalmente o mercado tem um número mágico que empresas que têm um ROI de 15% têm um preço sobre valor patrimonial de 1, e hoje o Banco BMG é cotado a 0,6 de preço sobre valor patrimonial, com um ROI próximo dos 14%. Então, olhando por essa métrica, ainda poderia estar barato. E percebam que o Banco BMG, olhando pelos seus indicadores, ainda tem um alto potencial de crescimento, porque os lucros esperados para 2025 são de 520 milhões e o valor de mercado do BMG é de cerca de 2,6 bi. Então, o indicador de PL hoje fica na casa de 5, enquanto a média dos últimos 5 anos, porque o BMG fez o seu IPO em 2019, então a média do PL dos últimos 5 anos ficou na casa dos 10. Então, olhando por esse indicador, ainda haveria um potencial de alta de mais de 100%. E o dividend yield esperado com 50% de payout fica na casa dos 10%. E se o BMG quisesse pagar um dividend yield máximo, ou seja, 100% de payout, conseguiria pagar mais de 19%. Outro detalhe que eu gosto muito é a frequência de pagamentos do Banco BMG, que é de forma trimestral, e o pagamento é bem rápido após a Datacom, cerca de 10 a 15 dias depois o Banco BMG já consegue pagar, e percebam que o Banco BMG tem aumentado o valor pago de dividendos, saindo de 8 centavos em 2024 para 10 centavos em 2025.
Agora, um ponto de atenção que eu gosto sempre de falar é que esses bancos menores detêm uma maior volatilidade, porque como o ROI desse tipo de banco é volátil, acaba que a cotação também tem certa volatilidade. Então percebam que os lucros do banco aumentaram em 2017, de 2019 até 2022 os lucros diminuíram e após isso o banco tem conseguido melhores margens. E um detalhe interessante é que aparentemente os lucros melhoraram, mas a cotação ainda não acompanhou, visto que os lucros saíram em 2022 de cerca de 90 milhões para em 2025 mais de 400 milhões, enquanto a cotação nesse período saiu de cerca de 2 e pouco para atualmente na casa dos 4 e pouco. Terceira e última ação que eu tô de olho, Caixa Seguridade, que subiu cerca de 10,6% em 2025 e a ação fica nessa montanha russa, subindo para cerca dos R$16 e depois caindo para cerca dos R$14 a R$13. Quem conhece o canal sabe que eu fiz alguns aportes na casa dos R$13,80 e percebam que o PL hoje da Caixa Seguridade é um dos menores, na casa de 10,9 vezes. E se você tivesse comprado a Caixa Seguridade em janeiro de 2024, que estava com esse PL de 10,9, você teria tido uma valorização no capital de cerca de 26% ano contra ano. Então, apesar da alta nas cotações, olhando desde julho até o momento, eu ainda não acredito que a Caixa esteja cara. Ela se esticou um pouco, mas ainda é uma ótima empresa com uma boa perspectiva. E quando a gente olha pelos indicadores, o lucro por ação da Caixa Seguridade saiu em 2021 de 60 centavos e em apenas 3 a 4 anos já mais do que duplicou o lucro por ação para cerca de 1,30 a 1,40. E olhando pelo indicador de preço sobre lucro, ficaria bem próximo das médias históricas, visto que a Caixa Seguridade fez o seu IPO em 2021. Outro detalhe que eu gosto muito é na frequência de pagamentos da Caixa Seguridade, visto que ela paga de forma trimestral e rapidamente, após a Datacom, já vem os pagamentos diretamente na conta do investidor. E percebam outro detalhe, como que a Caixa Seguridade vem conseguindo aumentar ano contra ano o seu pagamento de proventos, saindo de cerca de 30 centavos em 2021 e em 2025 já pagou mais de 1,20 por ação. Mas me conta aqui, pessoal, das 17 ações que conseguiram bater o CDI, você tinha alguma delas em carteira ou você não tinha nenhuma delas? Me fala um pouco mais da sua carteira e das suas impressões do CDI no período. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.